Bom, gente, doutor Galdino Batista, né, também esteve presente nessa reunião e fala da importância da vinda de doutor Almir Reis, trazendo as suas propostas na pré-candidatura para a OAB, a importância da vinda dele aqui até Limoeiro, para os advogados de Limoeiro e região aqui do interior, doutor. TV Limoeiro, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Jair, nós estivemos aqui hoje fazendo algo que eu nunca vi ser feito aqui dentro de mais de 10 anos de advocacia, certo? Nós estivemos aqui hoje discutindo as nossas dificuldades, sobretudo nesse período de pandemia, certo? Em que muitos advogados passaram por diversas dificuldades e foram esquecidos. Eles foram esquecidos pelas suas seccionais, pelas suas subseccionais. Eles não tiveram a atenção, certo, que deveriam ter, certo? Nós estivemos aqui falando da advocacia no geral e também estivemos aqui promovendo uma união dessa nossa classe, que é uma atividade de muita coragem, certo? Nós estivemos aqui falando por mais de 2 horas pela nossa importância para a sociedade e mais ainda estivemos aqui falando no que podemos fazer para melhorar, certo, o que temos. Temos um grande líder. Eu conheço Almir há quase o tempo que eu tenho de advocacia. Eu já conheço Almir em minha caminhada. Ele é um militante como eu, certo? E sendo que ao longo de sua trajetória, ele foi muito mais pontual, ele foi muito mais abrangente e se mostrou ser, quando o presidente de uma associação, a APREV, um grande líder. Ele nos deixava, eu costumo dizer isso, mais protegido do que a própria OAB. Eu falo protegido, Jair, no melhor sentido que você pode imaginar. Então, foi isso. Eu encabecei essa ideia de trazê-lo aqui, junto com o doutor Bruno, doutor Dermeval, doutor Luciano Neto, certo? Para apresentar o nosso colega, que já sabemos aí que ele vem liderando em pesquisas internas feitas pela própria instituição. Isso aí nos deixa o quê? Na certeza de que essa sensação de mudança ela deve ocorrer. Só uma observação, Jair, para que você tenha uma noção. O doutor Bruno, na entrevista anterior, ele chegou a citar a necessidade de alternância nos poderes, não é verdade? Nas gestões. Isso é muito importante, é muito sério. Olha, o grupo que está aí, eu tenho uma lembrança aqui, eu ainda no meu primeiro período, eu recebendo o então candidato Jaime Asfora, certo? Que fez uma excelente gestão. Ninguém está aqui para estar falando mal de ninguém, certo? Nós estamos aqui defendendo a nossa melhoria. Ele já defendia ali uma alternância de poderes, mas eles já fazem o quê? Já fazem 14, 15 anos. Então hoje a gente está aqui. Almir teve essa coragem de não deixar que essa eleição... Essa necessidade de alternância não aconteça. Exatamente, porque na outra eleição não tivemos eleição. Então, tivemos eleição, mas foi uma chapa única, certo? E quando se tem uma chapa única, dá-se entender que está tudo bem, mas não estava. Outra coisa, doutor, quando tem uma chapa única, acaba o princípio da democracia não acontecendo, porque o direito à divergência não existe, ou seja, chapa A e chapa B, o direito de escolha quando se tem uma só. Exatamente, e é isso que a gente viu aqui. Tivemos aqui, quando Jair, você falou de que Almir é jovem. Almir é mais jovem que eu, tenho 36 anos, ele tem 34. Mas a trajetória dele fala muito mais do que a idade dele, sabe? Falou da quantidade de advogados jovens que tem aqui, mas isso coincide com o período que a gente está vivendo, sabe? Eu tenho o doutor Nivaldo Beringuel. Diga-se de passagem, doutor, atrapalhando sua conversa, estou igual ao Faustão, mas apesar de jovem, muitos competentes, apesar da juventude dos nossos advogados, mas são muito competentes no que fazem. Ali, 90 advogados que são responsáveis, certo, por uma melhoria, certo, na condição social do nosso país, sobretudo os advogados de previdência.
Eu posso lhe dizer o seguinte, voltando à questão dos mais velhos. Os mais velhos foram extremamente afetados por conta dessa pandemia e eles tiveram o quê? Ficaram guardadinhos em casa, mas nós temos aí, ó, aqui o interior, ele demonstrou tanta necessidade assim de ser, eu quero ouvir, eu quero ser ouvido, eu quero ter voz, certo? Que criou-se um grupo de WhatsApp, dentro de 2, 3 dias já tínhamos 62 advogados, certo? De Limoeiro 48, 50 e 12 advogados de fora, mas que esse grupo vai crescer. E outra coisa, aqui em Limoeiro, eu sou limoeirense, advogo há um bom tempo e posso dizer que existe aqui uma classe muito desunida, a gente precisa resolver isso, entendeu? Seja por conta de algum dissenso político, alguma causa de um cliente, o que for, sabe? A gente tem que resolver isso e Almir é o cara que está tentando fazer essa união, está tentando fazer isso acontecer. O senhor fala na divergência de classe, que isso é normal em todas as classes, mas dizendo bem que o conselho é exatamente para isso, para a união, para o bem e a defesa, como o senhor falou, a OAB, assim como outros conselhos, a função dele é exatamente essa, a união, de unir os poderes, as pessoas, os profissionais, ou melhor dizendo, e defender esses profissionais, porque também são passivos de defesa. Não é? Além dele defender o povo, ele também há momentos que precisam ser defendidos. Isso, e quando a gente faz isso com um incentivo, sabe, Jair, quando a gente faz isso com uma pessoa que prima por isso, que está ali, minha gente, somos advogados. Para que você tenha ideia, diversos advogados de diversos municípios de Recife vieram. Aquelas pessoas ali, eu conheço a sua maioria, certo? São todos concorrentes, mas isso não quer dizer que eles são inimigos. E a gente está defendendo isso aqui na nossa cidade, nas outras cidades, sabe? E a gente acha que essa sementinha que a Almir plantou, certo? Ela vai colher o fruto que é o da nossa união.